conversa com Renan Dalzotto continua sobre família, filhos, educação e também esporte. Renan, o que você acha que o esporte pode auxiliar e ensinar na nossa vida? Particularmente, a minha grande universidade foi o esporte. Ele tem uma condição de passar para a gente assim, valores e princípios que são fundamentais para o nosso dia a dia, para a nossa boa convivência em família, em equipe, né, na sociedade. Então, eu vejo que o esporte ele não poderia estar desvinculado à educação de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Acho que esse é o maior investimento que um gestor político pode fazer, é investimento em educação e esporte. Acho que isso aí pode ser um grande diferencial para a nossa nação, para a nossa juventude e tudo mais. Renan, eu queria agradecer a sua participação no programa Aprender, a conversa foi ótima. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria fazer mais uma pergunta. Claro. Você já teve algum problema ou dificuldade em manter a atenção ou foco? Eu particularmente não, mas eu já tive vários amigos que inclusive jogam, que tem sim, né? E hoje a gente sabe que é uma coisa bastante bem natural, né? E o esporte ele ajuda nisso, sabe? Ele ajuda. Então meu filho mais novo tem essa dificuldade de manter foco, atenção, e eu acho que a música está ajudando bastante ele, o esporte também. Muitas crianças sentem dificuldades em prestar atenção nas aulas, problemas que podem reduzir o rendimento escolar, além de causar prejuízos à vida social e profissional no futuro. Uma dificuldade que pode ter diagnóstico médico e, o melhor, tratamento. A pesquisadora francesa Hélène Trocmé-Fabre diz que o ser humano é dotado ao nascer de um potencial de aprendizagem, mas para algumas crianças, aprender não é tão simples. Foi assim com o Theo. Os primeiros sinais de dificuldades foram percebidos aos 5 anos de idade, ainda na pré-escola. Que ele não conseguia acompanhar assim, as outras crianças, que ele não conseguia completar as tarefas, que ele estava tendo muita dificuldade assim, de fazer o que todo mundo estava fazendo. Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar nisso, até o colégio me chamar e me dizer que o Theo estava com dificuldade de aprendizado. E aí me indicaram o nome de uma psicopedagoga, e aí fui conhecer ela, e aí comecei a conhecer esse TDAH. O déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno mental psiquiátrico. Para quem tem TDAH, é difícil manter a atenção e o foco, ficar parado por muito tempo, se programar e se organizar no tempo e no espaço, entre outros sintomas. Esse é o transtorno mais comum diagnosticado entre crianças e adolescentes que procuram atendimento especializado. Estima-se que 5% da população brasileira tenha TDAH. Muitas vezes é perguntado para o profissional se qualquer pessoa não pode ter esse tipo de sintomas, ou esse grupo de sintomas até. E o que é respondido é assim, é que todos nós realmente temos um pouco. Então nós temos que ter uma série de sintomas, não são 1 ou 2 sintomas, são uma série de sintomas em que eles estão numa frequência realmente em que causam prejuízo. E isso é muito importante para diferenciar o que é normalidade de o que é realmente um problema, um transtorno possível na psiquiatria. Depois de receber atendimento de uma psicopedagoga por 2 anos, o Theo foi encaminhado a um psiquiatra. O diagnóstico veio aos 7 anos. Aí eu comecei a conhecer mais sobre o déficit de atenção. E aí comecei a ver que eu precisei dar mais atenção para ele. Aí a gente começou a ver que não era só a escola, era em tudo o déficit de atenção, né, na vida toda. O diagnóstico, infelizmente até, ele é um diagnóstico clínico. O que nós temos é uma série, então, de sintomas que vai se buscar e se está num nível e numa quantidade, uma frequência que realmente cause o transtorno. A escala de diagnóstico do TDAH é dividida em 2 grupos, desatenção e hiperatividade ou impulsividade. Cada grupo tem uma lista de 9 sintomas. Se o paciente apresentar 6 ou mais sintomas em cada um dos grupos, ele pode ter TDAH. Desde, claro, que aí vai uma segunda análise, pelo menos, né? Que é se não se deve a outro problema, seja do desenvolvimento, seja outro problema psiquiátrico, psicológico, nós poderíamos então classificar como sintomas possíveis de TDAH. É importante destacar que esse diagnóstico só pode ser feito por um médico psiquiatra ou neurologista.
tratamento é a medicação, é o principal. Depois do diagnóstico, ela é o psicoestimulante, que nós temos no Brasil a apresentação de metilfenidato, que é um derivado de anfetamina, e nós temos um outro produto que é uma anfetamina chamada lisdexanfetamina. Apesar do nome, os psicoestimulantes são remédios que estimulam a atividade mental ao invés da motora. Por isso, em pessoas com TDAH, esse medicamento tem efeito calmante. Porém, o uso deve ser recomendado e acompanhado por um médico, já que o remédio pode causar efeitos colaterais como insônia, perda de apetite, ansiedade, aumento da pressão arterial e taquicardia. Logo após o diagnóstico, o Theo começou a tomar a medicação e a Juliana notou uma melhora nos sintomas. Eu percebi porque o Theo sempre chegava da escola e eu perguntava, meu filho, como é que foi a escola? Daí ele dizia, mamãe, para variar, eu sempre sou o último a terminar, ou eu não termino, eu não consigo. Quando eu comecei o medicamento, a autoestima dele mudou, porque ele conseguia terminar todas as tarefas no dia, ele estava entre todos aqueles que tinham um bom desempenho, e eu vi a mudança na autoestima dele, ele começou a ficar mais confiante. A ação básica dos psicoestimulantes é agir na região do córtex pré-frontal, área do cérebro responsável por funções como planejamento, organização de ideias, aprendizado e compreensão. O psicoestimulante aumenta a disponibilidade de neurotransmissores, substâncias produzidas pelos neurônios para a comunicação entre as células. Os remédios para TDAH atuam principalmente na produção de dopamina e noradrenalina. Muitas vezes os próprios familiares trazem, né? Mas o meu filho joga videogame super bem, não tem problema algum. Ou um adulto, né, me traz, mas como é que para o trabalho X que eu faço eu não tenho desatenção e para o outro eu tenho? Mas a dopamina é um neurotransmissor ligado muitas vezes ao prazer. E aquilo que é prazeroso, então já tem uma descarga um pouco maior no nosso cérebro de dopamina. Por isso que aquilo que está ligado ao prazer, eu não vou ter grandes dificuldades, mesmo tendo TDAH. Foi isso que o Lucas percebeu. Ele tem 25 anos e só teve o diagnóstico aos 14. Tomou medicação como indicado, mas não gostava porque achava que ela mudava sua personalidade. Hoje não toma mais nada e desenvolveu as próprias estratégias para lidar com seu problema. Eu sofria para passar dinheiro, concentração, eu viajava, eu era aquele aluno bem avoado mesmo. Então a maior estratégia que eu vejo é eu descobrir o que eu realmente quero fazer, entendeu? Eu sempre tive meus focos. Acha que as coisas que tu gosta mais, tu consegue se concentrar melhor? Muito mais, absurdamente mais. É uma coisa que, se eu conhecesse uma criança, um adolescente que tivesse o mesmo problema que eu, e eu pudesse dar conselhos, eu deixaria ele fluir, entendeu? Tipo, tem que dar um norte, mas acho que a maior ajuda que os pais podem dar é tentar descobrir o que ele gosta e deixar fazer e apoiar aquilo pesado, entendeu? Além da medicação, um acompanhamento com um especialista pode melhorar os sintomas. Lucas aprendeu a se organizar melhor nos atendimentos com uma psicopedagoga, assim como Theo, que segue rotinas e tem toda a sua vida escolar pregada no mural da escrivaninha. Criança que tem o transtorno de déficit de atenção é desorganizada, com horário, normalmente questão de dias da semana, o relógio, agenda, todas as habilidades executivas que a gente fala, né, a criança não tem. A partir do momento que a criança se sente um pouquinho mais segura, até a hiperatividade diminui um pouco, porque isso é uma questão bastante até de uma pressão muito grande, né, da vida, que a criança não estava acostumada, de repente começa com horário de prova e horário de muitas coisas para fazer. Na escola, é importante que os professores estejam sempre atentos para saber identificar as dificuldades dos alunos e tentar ajudar. E às vezes, por conta da falta de conhecimento de alguns professores ou até das pessoas, né, dos pais também, a criança é rotulada, né, o bagunceiro, tonto. Eu escuto muito isso, meu filho é um tonto, enfim. A tendência disso não é melhorar, né? A tendência disso não é ajudar a criança, e sim trazer mais dificuldade ainda, né?
O tratamento do TDAH e o uso da medicação é bastante controverso entre profissionais de diversas partes do mundo. Recentemente, um artigo intitulado Por que as crianças francesas não têm TDAH, escrito pela terapeuta familiar Marilyn Wedge, causou polêmica ao apresentar dados bastante significativos. Segundo o texto, 9% das crianças americanas diagnosticadas usam medicação. Na França, esse número cai para 0,5%. Por quê? O neuropsicólogo do Centro de Referência em Distúrbios da Linguagem da região de Picardie, no norte da França, um dos primeiros centros do país a tratar o TDAH como transtorno, explica que a França segue a linha da psicanálise e busca outras formas de tratamento antes da medicação. Et donc avant de mettre en place un médicament, en France on a tendance à proposer des prises en charge d'ordre psychologique pour améliorer les troubles de l'enfant. Avec une critique quand même par rapport au système anglo-saxon, c'est que comme les anglo-saxons en fait ont tendance à faire le diagnostic sur un ensemble de symptômes, il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués aux États-Unis et en fait qui ne sont pas des TDAH, qui peuvent être des enfants déprimés, qui peuvent être des enfants qui ont d'autres troubles psychopathologiques et qui en fait en France ne seraient pas diagnostiqués TDAH. Só quando o tratamento psicoterapêutico não dá certo é que se recorre ao uso de medicamentos. Muitos dizem que o TDAH é a doença da modernidade, mas é bom lembrar que hoje as pessoas têm mais acesso à informação e a tendência é buscar ajuda especializada. Depois do diagnóstico, o Theo recebeu o tratamento adequado e hoje consegue acompanhar as aulas normalmente. Lucas, que mora em São Paulo, se formou em publicidade e já viajou o mundo. Uma criança, um adolescente que conhece as suas dificuldades, enfrenta essas dificuldades de uma forma muito mais positiva. Pois é, mas muitas crianças sentem essas dificuldades e alguns costumes e hábitos podem estar atrapalhando mais ainda. Como você pode ver, é importante que a criança tenha uma rotina diária de estudo. A rotina organiza e dá disciplina. Também é essencial que ela tenha um local próprio para estudar, um ambiente calmo, sem estímulos e longe de tudo que possa distrair sua atenção, como celular, televisão, brinquedos e inclusive a movimentação frequente da família. E olha a dica dos especialistas. Um papel fundamental dos pais é ajudar seu filho a fazer os deveres sozinho. Isso significa supervisionar para estimular a autonomia, sem fazer o dever por ele. Na escola, oriente seu filho a levar apenas o material determinado para cada aula. Materiais escolares muito enfeitados e cheios de adereços também podem distrair a criança. Outra dica para o seu filho é grifar as partes importantes do texto ou material enquanto o professor fala. Isso ajuda a gravar melhor o conteúdo. Gostou do programa? Esses e outros assuntos já estão disponíveis no nosso site. Acesse e continue aprendendo. Até a próxima semana!